Olá, amigas, olá, amigos, tudo bem com vocês? O módulo de hoje é melhoria contínua. É interessante como muitas vezes nós, no dia a dia operacional, criamos alguma melhoria de processo, alguma coisa melhor e achamos que está ótimo. E esquecemos aquilo e deixamos passar e passa anos e anos sem a gente mexer naquilo dali. O conceito de melhoria contínua é exatamente o contrário. É melhorar a cada instante, a cada momento, a cada novo ciclo, fazer sempre melhor. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. O conceito de melhoria contínua é um conceito muito simples. É uma prática que visa atingir ininterruptamente resultados cada vez melhores. Não importa se está bom pode ser melhor, se está melhor pode ser ainda ou melhor. Então é um processo, como até o gráfico está mostrando, é um gráfico de mudança de patamar de resultado, mudança de patamar de desempenho. Instituições que se dedicam ao processo de melhoria contínua, eles conseguem atingir um nível de excelência em processos, um nível de excelência em serviço, que normalmente outros não conseguem. Quais são aí alguns pontos fundamentais? Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Não importa se o negócio está bom, não importa se o serviço está bom, não importa se o processo está otimizado, mas ele pode ser melhorado. Sempre é possível dar uma melhoria, proporcionar uma melhoria incremental, quer seja no tempo, quer seja encurtar o tempo, quer seja reduzir os recursos, quer seja ter mais agilidade, quer seja entregar um resultado final que tenha um valor melhor, qualquer uma dessas alternativas para melhorar o processo. Interessante que melhoria contínua não é um programa. Às vezes eu chego nas empresas, eu chego nas instituições. Outro dia eu cheguei numa empresa pública, o pessoal, que agora a gente está implantando um programa de melhoria contínua. Programa de melhoria contínua? Como assim? Programa normalmente é coisa que tem começo, meio e fim. Melhoria contínua não é um programa, é uma cultura da gestão. É a forma de pensar o negócio, é a forma de pensar a administração, é a forma de pensar como eu administro esse negócio, como eu administro essa instituição. Então, melhoria contínua não é um programa isolado, é um processo dentro da cultura da gestão. É um sistema do saber profundo. Melhoria contínua, ele nos convida para essa visão, uma visão sistêmica, que nós abordamos já em um dos módulos. Entendimento dos processos globais envolvendo fornecedores, executores, clientes de bens e serviços. Então é importante que a gente aprofunde a visão da instituição. Quais são os processos que englobam o que eu faço? Quem são os meus fornecedores? Quais são as pessoas que executam esses processos? Quais são os clientes, quais são os beneficiários daquilo que eu faço, internos à organização ou externos à organização? Quais são os serviços que eu presto? O que é que eu ofereço lá na ponta? Então eu preciso conhecer profundamente esse sistema. Segundo, conhecimento da variação. O alcance e as causas da variação na qualidade de um processo ou produto e o uso da amostragem estatística nas medições. Então, eu preciso, quando eu vou trabalhar a melhoria contínua, eu preciso conhecer os medidores de desempenho, qual é a variação que acontece periodicamente, por que elas acontecem, para poder eu corrigir essas variações, para manter um padrão e a partir desta padronização de desempenho, eu fazer incrementos na melhoria de forma continuada, de forma permanente. Teoria do conhecimento. Os conceitos explicados do conhecimento e os limites do que pode ser conhecido. Então eu preciso trazer o conhecimento para a gestão da qualidade, para a gestão da melhoria contínua. Eu não posso simplesmente ter opiniões de A, de B ou de C sobre o resultado que a gente quer entregar. Eu preciso ter parâmetros muito bem definidos e o conhecimento, os conceitos de gestão são fundamentais na construção deste conhecimento. Finalmente, o conhecimento de psicologia. Eu preciso entender a natureza humana.
porque quem vai executar tudo isso são pessoas, então eu preciso entender como é que elas funcionam. Então, para eu me tornar apto a gerir um processo de melhoria contínua, para implantar uma cultura de melhoria contínua, eu preciso ter uma visão sistêmica, eu preciso ter o conhecimento dos indicadores e como eles variam, eu preciso conhecer a gestão, a administração, e eu preciso também ter o conhecimento do comportamento humano. São esses 4 fatores que impactam o saber profundo na área de gestão, de melhoria contínua. Uma das ferramentas mais básicas, entretanto, mais poderosas, ela é básica porque muitas pessoas conhecem, e ela é poderosa porque ela dá resultado. É o que a gente chama de ciclo PDCA. PDCA são 4 letras, que é do, to do, que é fazer, né? Do, plan, que é o primeiro, né? PDCA é planejar, segundo é do, fazer, terceiro, C de checar, e A de agir corretivamente. Planejar, fazer, executar, checar, controlar, né? E agir corretivamente dentro do processo. Então, o ciclo PDCA é um modelo de pensamento da gestão da qualidade. É uma forma de pensar a qualidade, o resultado, o processo, tá? E você vê que tem uma seta aí que ele gira, porque eu planejo, eu executo, eu checo e eu corrijo. E eu planejo de novo, e eu executo, eu checo e eu corrijo. E assim vai. Então vai girando esse ciclo, é por isso que chama de ciclo, é porque ele é constante, ele não para nunca. Ele está o tempo todo, girando o tempo todo. Então o ciclo PDCA ele pode ser ciclo PDCA de melhoria de rotina, para fazer alguma coisa que eu já faço melhor, ou ciclo PDCA de rotina ou de gestão. Quando eu mudo a dimensão, eu mudo o patamar de desempenho. Então, o PDCA de rotina está aqui. Melhorar processo, melhorar a forma que eu faço. Quando eu modifico, quando eu mudo para o ciclo de gestão, eu estou mudando a forma como eu faço as coisas. Os recursos, a tecnologia, a forma, as pessoas, eu estou mudando melhoria de processo, melhoria da forma como eu estou lidando com aquela situação. Então vamos pegar o ciclo PDCA e vamos desmembrar cada etapa do ciclo PDCA. Primeiro é o P, né? O P de planejar. É interessante como alguns gestores dedicam muito pouco tempo para planejar. Eles são tão da execução que esquecem que sem um planejamento adequado, a execução ela é comprometida. Então é fundamental que as pessoas dediquem tempo ao processo de planejar. Nessa etapa, é fundamental identificar quais são as necessidades da organização ou os problemas que precisam ser resolvidos e, em seguida, desenvolver o planejamento. Então, não adianta eu sentar para planejar sobre nada. Eu preciso planejar partindo de objetivos, quer seja de conquistar determinados resultados, quer seja de resolver determinados problemas. Eu não posso planejar alguma coisa se eu não sei onde eu quero chegar. Então, o planejamento aqui do PDCA, ele parte de um objetivo que eu quero atingir, que são os ciclos PDCA de melhoria, ou ciclos de PDCA de correção, que eu preciso corrigir alguma coisa que não está dando certo, que não está dando o resultado que eu desejo. Tanto uma coisa quanto outra. Então eu preciso do mesmo formato, levantar informações, levantar os dados, organizar os dados, para que eu possa, a partir da análise desses dados, dessas informações, fazer um planejamento do que e como vai ser feito essa melhoria. Depois que eu faço o planejamento, aliás, ainda no planejamento, eu preciso criar ideias de planos de ação, criar as métricas e os objetivos para que o ciclo se inicie. Então, planejar não é só dizer quais são as ações, mas é criar as métricas. Como isso aqui vai ser medido? É definir os objetivos de forma clara. Com esse processo eu quero o quê? Como é que eu vou medir isso? Então, objetivo é o que eu quero como resultado, né? E as métricas é como eu vou saber que eu cheguei no objetivo. Isso são as métricas. Então, o planejamento requer essas 3 variáveis. Definir o que eu quero, como eu vou medir e quais são as ações que eu vou implementar para atingir esse resultado desejado.
Segunda etapa do ciclo PDCA é executar, é fazer acontecer aquilo que foi planejado. E nessa etapa, após identificar os problemas ou a oportunidade de desenvolver o planejamento, é chegada a hora de colocar em prática as soluções pensadas no dia a dia. Então, quem vai fazer, como vai fazer, ensinar, treinar, capacitar, comprar eventualmente equipamentos, o que for necessário para que esse novo ciclo esse ciclo modificado seja implementado. A terceira etapa do ciclo PDCA é checar se aquilo que foi planejado foi executado e os resultados foram adequados. Não adianta nada colocar a mão na massa se os resultados não forem mensurados. Afinal, o objetivo do ciclo PDCA é a melhoria contínua. Então, nessa etapa, o uso de indicadores de desempenho é indispensável para acompanhar os resultados. Eu preciso ter esses indicadores para que o ciclo PDCA realmente funcione como ferramenta de gestão. Se eu foco apenas em fazer a mudança só por fazer, sem nenhum critério de avaliação, eu não estou fazendo o ciclo PDCA, eu estou fazendo um jogo de apostas, ver se dá certo. E finalmente, a ação corretiva ou ajuste. E nessa etapa, que é a última do ciclo, após a realização de todas as etapas anteriores, o gestor precisa verificar se a situação melhorou ou não. Em caso negativo, é importante retornar à primeira fase e adotar ações corretivas. Ou seja, o ciclo PDCA, planejo, realizo, checo, ajo corretivamente e planejo novamente e ajo e checo e ajo corretivamente. Ele está o tempo todo em movimento. É um processo dinâmico, é um modelo de gestão dinâmico. Então, esse processo ele faz com que a organização, a instituição esteja sempre buscando melhorar aquilo que a gente faz. Todo processo, instituições que trabalham com melhoria contínua, todo e qualquer processo precisa ser registrado, o como se faz aquilo dali. Então, o que a gente chama o mapeamento dos processos e o registro de cada processo. E é interessante que toda vez que houver uma mudança na forma de fazer aquele processo, ele precisa ser modificado. Você precisa ir lá na formatação, no texto que diz como aquilo deve ser feito, você precisa modificar. E se você não modificar durante um certo tempo, ele precisa ser revisto. Então, instituições que trabalham com melhoria contínua, a cada 6 meses, eles revisam os processos que não foram alterados. Se não houve alteração nenhuma, mesmo assim, aquele processo precisa ser reavaliado e revalidado ou modificado. Você não pode passar mais do que 6 meses sem gerar nenhuma melhoria incremental. Não é possível que no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia da execução das atividades, você passe 6 meses sem ter nenhuma sugestão de melhoria. 6 meses, dia após dia, e não tem melhoria, continua fazendo do mesmo jeito. Então, esse é o conceito de melhoria contínua. O PDCA, junto com uma série de ferramentas de gestão, surgiu, na verdade, na década de 40, quando, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram responsáveis por recuperar a economia do Japão. E o Deming foi um dos grandes pensadores da administração naquela época. Ele levou essas ferramentas de gestão pela qualidade, gestão de melhoria contínua para o Japão. E o japonês é muito disciplinado. Então eles tomaram aquilo como sendo uma verdade absoluta e transformaram, na verdade, numa bíblia de gestão, o processo de melhoria contínua. E eles fizeram com que as indústrias e as instituições públicas utilizassem o processo de melhoria contínua de forma permanente. E aí nós temos casos emblemáticos, né, que é a Toyota, como sendo o grande referencial no mundo corporativo e empresarial, como sendo a referência de processo de melhoria contínua, que foi implantada com muito sucesso, além da maioria da indústria japonesa. E aí podemos citar dezenas de exemplos de marcas e produtos japoneses que nós consumimos. Quando eu estive no Japão em 2015, eu precisei de alguns serviços públicos e fiquei impressionado com a qualidade dos serviços públicos, da forma como eles tratam o cidadão. Então, eu percebi que a gestão de qualidade, gestão de melhoria contínua,
não é só na atividade econômica da iniciativa privada, mas ela permeia todo o serviço público, buscando prestar um melhor serviço ao cidadão. O ciclo PDCA é apenas uma forma de você gerir a melhoria contínua, né? E aí está um mapa no qual a gente explode cada etapa do PDCA nas atividades que estão dentro da macroatividade. Então, no primeiro lá, naquele canto lá, você tem planejar. O que é planejar? É identificar o problema, analisar a análise do fenômeno, ou seja, o que é que causa o problema, sei qual é o problema, sei o que é que causa o problema, analisa o processo, como isso aqui é feito, né, para entender qual é o problema, e aí eu começo a planejar as ações. Como é que eu posso fazer para corrigir isso aqui ou para melhorar, tornar isso melhor? Tudo isso no P de planejar, são 4 atividades. A segunda é executar. E na execução, eu preciso verificar também quem vai fazer, treinar as pessoas se for o caso, ensinar, mostrar como é que vai ser feito, fazer algum investimento em equipamento, em recursos, qualquer que seja o que for necessário para que a execução aconteça. Eu preciso depois fazer a checagem, a verificação periódica, e aí eu preciso estipular qual a periodicidade que vai ser. Isso vai ser diária, vai ser semanal, vai ser mensal, verificar o desempenho. Lá no planejar faltou também criar indicadores, ok? Para que quando eu faça checar, eu possa checar os indicadores, o desempenho dos indicadores. E finalmente, a ação, né, a ação corretiva para corrigir o que não funcionou muito bem e criar uma padronização. E aí ele poderia falar também dos 5S, né, também uma ferramenta de gestão pela qualidade total, que um dos 5S é a padronização. Quanto mais você consegue padronizar, mais você consegue reproduzir o modelo. Mas fica fácil depois de você achar, encontrar, realizar, porque existe um padrão. E aí você mantém a qualidade no determinado nível. Isso é o ciclo PDCA. Né? Ele pode ser também, tanto só para melhoria de rotina, como para melhoria de gestão. E esse ciclo não termina nunca, ele é constante. Segunda ferramenta que eu quero conversar com vocês é sobre o Kaizen. Kaizen, um método Kaizen. E algumas pessoas perguntam o que é Kaizen e nada mais é do que mudar para melhor. Ou seja, Kaizen é a própria melhoria contínua. São 2 diagramas, né? Um primeiro, mudar, e o segundo, melhor. Mudar para melhor, e a gente traduz como sendo melhoria contínua. E a pergunta que se coloca é: existem parâmetros, existem pressupostos, existem mandamentos que regem a melhoria contínua? Sim, existem. Eu quero aqui explicitar para vocês quais são esses mandamentos. Primeiro, o aprendizado é na prática. Você pode até estudar, ler, é importante que você traga o conteúdo, mas isso precisa ser colocado na prática. Ele não é só uma teoria, ele não é uma gestão de teoria, mas é uma gestão na prática. Então, quem mais conhece a prática? As pessoas que estão executando. Então, o Kaizen, ele convoca as pessoas que estão executando as tarefas para que elas mesmas encontrem soluções, para que elas mesmas encontrem melhorias no processo. O aprendizado é na prática, na execução daquela atividade, daquela função. Segundo, o mandamento. O objetivo é eliminar qualquer tipo de desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de energia, desperdício de esforço, desperdício de recurso, desperdício de material. Então, o objetivo é eliminar qualquer desperdício para que seja absolutamente enxuto, para que seja focado realmente naquilo que estabeleceu-se como resultado. Terceiro mandamento: colaboradores engajados no processo de melhoria contínua. Como eu falei para você lá no item 1, não adianta a alta gestão querer fazer melhoria contínua em processos, na operação. Quem faz melhoria contínua em operação é o pessoal que está na operação. Cada um no seu nível. Quem está na operação, melhoria contínua na operação da rotina. Quem está no nível de gestão, melhoria da gestão. Quem está na direção, melhoria da direção. E assim sucessivamente. É um processo que acontece em todos os níveis da organização, cada um com o seu desafio,
cada um com o seu objetivo. Quarto mandamento: foco total no local de maior necessidade da instituição. Onde é que está quebrando? Onde é que está tendo problema? É lá que a gestão tem que chegar. É lá que o processo tem que ser melhorado. É lá que tem que ser o foco. Por quê? Porque é na parte mais frágil onde acontecem as rupturas, onde acontecem os problemas. Não é nos pontos mais fortes, é nos pontos mais frágeis, é nos pontos mais fracos que, sob qualquer tensão, ela quebra. Ele descontinua o processo. Então, o foco precisa ser naquele maior, onde tem maior necessidade, é lá que deve ser o foco. Quinto, melhoria das pessoas é a maior prioridade. Quanto mais as pessoas evoluem, melhor ficam os processos, mais bem definidos. Então, treinar, capacitar as pessoas é fundamental para que elas tenham novas ideias de melhorias contínuas. Então, a gestão de melhoria contínua, ela foca muito no desenvolvimento das pessoas, para que elas se tornem profissionais cada vez melhores, cada vez mais capacitados. Sexto, o aumento da produtividade com base em ações que não demandem alto investimento financeiro. É interessante isso. A melhoria contínua ela não está preocupada em altos investimentos financeiros, em fazer, mas são melhorias incrementais. Estou aqui, vou para cá, amanhã eu vou para cá, amanhã eu vou para lá, amanhã eu vou para cima. E quando você vê, depois de um certo período, você está fazendo muito, muito melhor, sem necessariamente ter um alto desembolso financeiro. São melhorias que são cumulativas. Se você todo dia caminha 100 passos, ao final de 10 dias, você terá caminhado 1000 passos. Então, a melhoria contínua acredita muito nisso, que é um pouco, mas sempre. Um pouco, mas sempre. Ou seja, sempre tendo o que chama melhorias incrementais. Não importa se a melhoria é pequena, não importa que tenha sempre melhoria. E eles muitas vezes convocam a gente para dizer, olha, não espere encontrar a solução para implantar. Se você encontrou uma solução e essa solução é melhor do que essa aqui que você está fazendo hoje, implante. Mas ela não resolve todos os problemas, mas resolve uma parte, resolve. Então implante essa. Depois que você estiver aqui, que estiver funcionando, você procura outra e você vai o tempo todo fazendo melhorias incrementais no processo. Né? Então eles não focam necessariamente em altos investimentos, mas em melhorias incrementais dos processos. Da mesma forma que o Kaizen tem mandamentos, tem também alguns princípios. Quais são esses princípios? Então, quero elencar para vocês todos esses princípios que a gente coloca como sendo os princípios do Kaizen. Primeiro, use a cabeça, não a carteira. Então, lembrado que eu falei que a gente não prioriza as questões de alto investimento. Então, procure usar a cabeça, procure usar o pensamento, as ideias, melhoria de processo, não necessariamente ter que investir em comprar, em investir dinheiro nas coisas, mas invista inteligência. Como melhorar os processos com baixo investimento? Um exemplo que a gente sempre cita, né, de uma empresa que tinha um problema nas embalagens, ela colocava produtos em caixa, e às vezes a máquina errava, falhava, e não colocava o produto na caixa, e a caixa chegava até o consumidor. E aí procuraram uma solução de um investimento altíssimo de milhões de reais, criaram uma balança, de tal forma que quando o produto passasse, ele parasse numa balança para pesar, se ele tivesse menos do peso X, quer dizer que o produto não estava dentro da balança, e isso atrasava o processo de produção, até que alguém, muito voltado no Kaizen, disse, não, é simples, vamos colocar aqui um ventilador. Na hora que a caixa passar, se ela estiver vazia, o ventilador vai derrubar a caixa. Ou seja, uma solução barata, mas que resolve substancialmente o problema, de uma forma bem simples e bem barata. E assim foi feito, solucionou-se o problema simplesmente com o ventilador. Então, procure cada vez mais usar a cabeça, e não o bolso, e não o dinheiro, e não a carteira.
Segundo princípio, pergunte por quê 5 vezes. Para você chegar na origem do porquê, é fundamental que você pergunte por quê. Aí você ouve a resposta, aí você pergunta e por quê? Por quê? Aí você vai perguntando e a resposta vai se aprofundando. Normalmente, no quinto porquê, você chega lá na origem de tudo. Por que você quer fazer isso? E por que você quer fazer? E por que isso é assim? E por que isso é assim? E aí você vai chegando, aí você chega na origem das coisas. Para você chegar na origem das coisas, faça a pergunta por que 5 vezes. E você vai conseguir aprofundar a questão. Terceiro, trabalhe em equipe colaborando. Trabalhe em equipe. Estimule sua equipe a trabalhar em equipe. Lembrando que trabalhar em equipe não é trabalhar junto não só, viu gente? É colaborar, é contribuir para o resultado, contribuir para a construção de alguma coisa melhor. É efetivamente levar uma proposta. É estar presente, é saber oferecer uma ideia, é saber ceder quando alguém tem uma ideia melhor, é abraçar, é sair daquela reunião, daquele encontro, envolvido e comprometido com o resultado final, mesmo que sua ideia não tenha logrado êxito no processo, mas assumir a ideia de outra pessoa que talvez tenha tido uma ideia melhor para você. Isso é o trabalho colaborativo em equipe. Quarto, problemas sempre serão oportunidades. Problemas sempre serão oportunidades. Aliás, os chineses têm um ideograma que, dependendo da frase, ele pode ser lido como problema, como oportunidade. O chinês não tem 2 palavras para definir problema e oportunidade. Você sabe se é problema ou se é oportunidade de acordo com o contexto do que está sendo falado. Mas a palavra é uma só. Porque todo problema tem oportunidade. E toda oportunidade pode ter embutido nela um problema, uma ruptura, uma mudança. Então, problema e oportunidade são as 2 faces de uma mesma moeda. Então, se você enxerga o problema, se você vê o problema, procura ver também o outro lado da moeda. Qual é a oportunidade que está inserida nesse problema? Quinto, perceba o problema, depois vá lá e veja. Às vezes o gestor, ele não conhece o problema, ele conhece de ouvir falar. Eu ouvi falar, me disseram, eu vi, eu soube, me falaram. Vá lá, veja o problema em loco. Quantas e quantas vezes eu, como consultor, me falava de um problema, eu chegava lá e bastava olhar para dizer o que estava errado e qual era a solução, porque para mim era óbvio. E se eu não fosse lá, dificilmente eu saberia. Você que é gestor, você com sua experiência, às vezes só em olhar, só em você perceber, conversando com eu que eu estou ali, você já encontra a solução. Então não foque apenas em saber por ouvir falar. Se possível, vá lá e veja o problema, veja a dificuldade, ou veja a oportunidade que está lá como uma forma de melhoria para você entender profundamente qual é a situação. Sexto, valorize a inteligência e o conhecimento de todos. Cuidado para não cometer o erro de achar que só você sabe a solução, que só você sabe, só os técnicos, só as pessoas. Às vezes a pessoa que está lá na operação, às vezes eu costumo brincar, né? Às vezes o pedreiro sabe mais do que o engenheiro, porque o engenheiro nunca botou um tijolo em cima do outro. Okay? Ele sabe mais sobre aquilo dali, não no conhecimento geral, mas no conhecimento específico. Quem está na ponta normalmente conhece mais do que quem está na retaguarda. Então, ouça as pessoas, desafie a inteligência delas, aproveite para adquirir conhecimento com essas pessoas que estão lá na linha de frente executando o trabalho. Sétimo, surgiu um erro, corrija imediatamente. Não deixe para depois, não acumule erros, porque um erro pode causar outro, que pode causar outro, e você vai acumulando esses erros e no final você tem um retrabalho enorme. Então, detectou o erro, imediatamente corrija o erro. Não permita que erros se acumulem e se sobreponham uns sobre os outros. Oitavo, abandone as ideias fixas.
aquelas ideias de como as coisas têm que ser feitas. Ah, não, tem que ser feito assim, tem que ser feito assado. Ah, a melhor forma de fazer isso. Vamos diminuir nossa presunção de imaginar que nós sabemos como as coisas devem ser feitas. As coisas precisam ser feitas e cabe a nós encontrarmos os melhores caminhos para as coisas, para fazer as coisas. Mas, não estou lembrado do pressuposto número 1, não existe uma única forma correta de fazer as coisas. Abra sua mente para que novas ideias floresçam. 9, seja persistente. A persistência nada mais é do que a atividade de buscar novas soluções para o mesmo problema. Eu tenho um desafio, eu vou lá, acho uma solução, implanto, não funciona. Ser persistente não é ficar realizando aquela mesma solução. Persistência é encontrar outras formas de solução. Quando eu fico fazendo a mesma solução, tentando colocar em prática a mesma solução, eu estou sendo insistente. O insistente, ele não muda a estratégia, ele repete a mesma estratégia o tempo todo. E normalmente ele não tem sucesso. E não só não tem sucesso, como também incomoda muita gente. Mas o persistente, ele encontra caminhos. Não deu certo por aqui, eu posso modificar um pouco isso, posso ajustar e vou ali modificando até encontrar o caminho. E quando não tem um caminho, o persistente cria o caminho. Então, seja persistente. Lembre-se que todo problema tem solução. Todo problema tem solução. E toda oportunidade pode ser aproveitada, desde que você realmente queira e encontre o melhor caminho para fazê-lo. 10, assuma responsabilidades. Não espere que os outros façam, não espere que os outros aconteçam, não espere que alguém mande. Tome você a iniciativa, seja proativo, né? Assuma a responsabilidade, chame a equipe, convoque as pessoas, assuma a liderança desse processo de busca de uma melhoria dentro de cada situação que você verifica no seu dia a dia de trabalho. Assuma a responsabilidade e assuma a liderança do processo. 11, feito é melhor que o perfeito não feito. Então você não precisa encontrar a solução final para implantar e que exigirá um alto investimento ou que exigirá não. Vai lá, faz uma melhoria aqui, depois você faz outra melhoria, ou seja, as melhorias incrementais é que sustentam o processo no longo prazo. Quando você faz essas melhorias incrementais, você tende a ter um resultado muito mais consistente. E finalmente, porém não menos importante, lembre-se que a melhoria é contínua, ela não tem fim. Só tem data para começar a implantação da gestão pela melhoria contínua, mas ela não tem data para terminar, porque ela não termina nunca. Então aí estão os 12 princípios da melhoria contínua. Eu espero que você consiga colocar essa forma de gestão na sua instituição, na sua secretaria, na sua área, para que você perceba que os resultados serão espetaculares na entrega do resultado para a sociedade e para a comunidade que você serve. Um grande abraço, sucesso e até a próxima.